domingo que vem, vocês têm que me aturar. Vamos lá, Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Quantos estão tristes, diga amém. Opa, vou ficar feliz. Alegria estar junto aqui com vocês nessa manhã e ter a oportunidade de poder compartilhar uma palavra com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, o tema que eu quero compartilhar nessa manhã, o Vitinho vai colocar aí para a gente, já até no YouTube, a fé que surpreende. Quantos têm uma fé aí que surpreende? Tem fé que não surpreende? E a gente vai aprender. Tem fé que surpreende? Tem. Vamos abrir as nossas Bíblias, vai ser projetado aqui também, eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada, Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10, uma passagem muito conhecida. Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Glória a Deus por esta palavra. Sim. Irmãos, desculpe interromper aqui, é que o pastor Sérgio não é perfeito. Eu esqueci de dar os avisos, mas Marcos da Rosa vai dar esses avisos no final. Amém? Ele vai dar os avisos, vai falar sobre batismo, vai aparecer ali para você. Tá bom? Vocês me perdoem? Me perdoa você de ter interrompido? Mas eu sou assim mesmo, é o meu jeito, tá bom? Quem quiser gostar de mim, gosta, eu sou assim. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Essa passagem fala de um homem que foi pedir socorro a Jesus, porque ele tinha um servo na casa dele que estava doente. Esse homem é um centurião. O segundo verso diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Esse servo estava doente. O que é um centurião? Era o oficial responsável por comandar uma centúria. Já dificultou, o que é uma centúria? 100 homens, ele comandava 100 homens, que deveriam ser prontamente obedecidas pelas suas ordens, pelos homens que liderava, inclusive na rápida execução de uma qualquer formação militar, e encarregava-se da disciplina e instrução desse grupo. Era o sexto na cadeia de comando de uma hierarquia romana, então ele era um centurião romano. O centurião era o oficial romano responsável pelo comando de uma guarnição de 100 homens. E a história desse centurião, irmãos,
centurião de Cafarnaum, ele estava na cidade de Cafarnaum. Ela é conhecida, bastante conhecida no meio cristão, no meio evangélico e até fora, por uma razão. É um exemplo prático de fé e de como ela deve ser praticada. E eu quero nesta manhã compartilhar essa palavra com vocês, para a gente aprender um pouquinho de algumas lições que a gente pode tirar dessa passagem. Essa história nos desafia a exercer um tipo de fé que, até aquele momento, até aquela data, ainda não tinha um parâmetro de comparação, visto que Jesus mesmo disse que ainda não havia visto uma fé como essa em Israel, no meio do povo dele. E esse centurião responsável por esses 100 homens, ele se mostrou muito preocupado com um deles que estava adoentado. Isso nos leva a nos remeter e a pensar na passagem quando Jesus disse das 100 ovelhas, que quando uma se perde, aquele pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Essa passagem está em João 10:11 e diz assim, Jesus falando: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não só analogicamente de ser um pastor realmente de ovelhas, mas nós temos o Salmo 23 que diz o quê? O Senhor é o meu pastor. Eu sei que Ele é o nosso pastor, mas o salmista diz ele de uma forma muito pessoal: Ele é o meu pastor. Eu creio que nós podemos dizer isso: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Ele me apacenta. E eu sei que se um dia eu tropeçar na curva, por algum motivo, Ele vai me resgatar, porque Ele cuida de mim, e Ele se importa com você. Glória a Deus. Esse centurião nos mostra um tipo muito especial de fé, que vem nos desafiar nessa manhã. Aliás, irmãos, a nossa vida está repleta de desafios, né? É ou não é? Somos desafiados a cada dia, cada semana, com as agendas que nós programamos durante o dia, durante a semana, com muitas coisas, com o nosso trabalho, estudo, na igreja. Nós somos muito desafiados e não é diferente para nós que vivemos a fé em Cristo Jesus. Nós encontramos na Bíblia algumas pessoas com uma fé assim notável, que foram além das circunstâncias. Nós temos o exemplo de Abraão, que também foi considerado o pai da fé. E aliás, a fé, a gente pensa muito com relação à fé, a um homem de fé, porque ele ora e é curado, ou opera milagres em nome de Deus, em nome de Jesus. A gente às vezes pensa na fé muito focada nesse ponto. Mas Abraão foi considerado também, nesses heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, considerado um pai da fé. Por quê? Quantos milagres Abraão fez? Nenhum. Mas por que ele foi considerado um pai da fé? Porque ele creu. E a gente precisa crer. E eu sei que a gente duvida às vezes. Sim ou não? A gente precisa crer. Senhor, dá fé, aumenta a minha fé. Os discípulos certa vez pediram para aumentar a fé deles. Mas no contexto não era para operar milagres. Jesus estava falando de perdão. Quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? Jesus ensinando os discípulos, os que estavam ali à volta, ouvindo Jesus falar: vocês precisam perdoar 70 vezes 7. E não literalmente assim. Quantas vezes o teu próximo pisar na bola com você, você precisa perdoar. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. A gente precisa de fé para tudo, mas a gente precisa crer na palavra dele. Amém? Muitos tiveram um exemplo de fé que a gente pode
observar nas Escrituras, que foram além das circunstâncias e creram que Deus tinha poder para transformar as suas vidas. E isso, irmãos, nos dá muita força e nos faz acreditar que podemos ter fé, que Deus pode mudar as circunstâncias. E a gente já ouviu muito isso, ou Deus muda as circunstâncias pela fé que nós temos, ou Deus muda a gente nas circunstâncias. Não necessariamente você vai ter fé e tudo que você vai dizer em nome de Jesus, tudo vai ser transformado, tudo vai mudar. Porque às vezes Deus nos coloca em alguma circunstância que realmente a gente precisa orar, crer, exercer a nossa fé para que as situações mudem. Mas muitas vezes Deus nos coloca em situações para que Ele mesmo mude a gente. E mesmo assim a gente precisa ter fé. Não adiantou. Eu orei com tanta fé, a coisa não mudou. Mas o foco aí dessa mudança não é a circunstância que eu estou passando. Sou eu. É o meu coração. É minha mente, é minha forma de pensar. Deus pode fazer isso comigo e com você. Você acredita nisso? Hebreus capítulo 10, verso 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mas se o meu justo, quem é justo aí? Dá um medo de levantar a mão, né? Porque ninguém é justo, irmão. A verdade é essa. Mas Deus está falando que nós somos justos. Por quê? Fomos justificados pela fé. Nele, Jesus, Ele é quem nos justifica. Posso perguntar de novo? Quem é justo aí? Oh, glória. Às vezes a gente pensa assim, não, mesmo assim, eu não mereço, eu não sou justo. Mesmo com a palavra sendo anunciada. A gente não merece mesmo, eu estou nessa, não mereço. Mas o Senhor é que nos justifica. Mas o meu justo viverá pela fé. Não apenas somos salvos dos nossos pecados pela fé, como também devemos viver pela fé. E a justificação não é própria, ela vem de Deus. E diz, e se retroceder? Retroceder é um sinal de incredulidade, de rejeição da graça divina. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Quem está falando isso? Deus. Deus tem alma? Deus tem alma? Mas Ele está dizendo, se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Eu gosto de colocar algumas perguntas difíceis assim, né? Porque, claro que Deus não tem alma, irmãos. Mas por que Deus está falando, dele a minha alma não se agradará? É uma figura de linguagem antropopática. Bonito esse nome, né? Antropopática. Isso não só nesse verso. A Bíblia está repleta de figuras de linguagem antropopática. O que é isso? É atribuir a Deus sentimentos ou emoções humanas para que nós possamos entender ou compreender melhor as suas reações. É só para a gente entender, irmãos. Não, a Bíblia diz que Deus tem alma, então Deus é um Deus que tem alma. Não, irmãos, a gente precisa entender, por isso que eu estou explicando para vocês. São linguagens para nós, seres humanos, entendermos como Deus se sente. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, ele está ignorando a minha graça, eu não vou ter prazer nele. Romanos 14, parte B do verso 23 diz, tudo que não provém de fé coloca aí, Vitinho, por favor, os irmãos vão acompanhando aí. Romanos 14, 23, a parte B do verso. Agarrou? Vamos ler. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Hebreus 11, 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. E diz porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que vá até Deus, creia, tenha certeza que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Quando você vai até Ele em oração, buscando alguma coisa para você, você precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa. O que é uma recompensa? É um presente. Ele retribui os que o buscam. Esse verso de Hebreus 11:6, eu acho que retrata muito essa questão desse centurião romano. Retrata muito. Ele foi a Deus, crendo, e exerceu uma fé, como nós já vimos, que Jesus disse, olha, nem Israel ouviu uma fé tamanha dessa. Eu acho que ele leu esse versículo. É impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa. Irmãos, se há algo que a gente pode aprender também com as Escrituras, além da fé, entre tantos outros atributos de Deus e coisas que são inerentes a nós a respeito do nosso relacionamento com Deus, é o amor de Deus, é o amor incondicional de Deus por nós. Você crê que Deus te ama? Amém? Deus me ama? Deus nos ama, porque nós nos convertemos. Quem não se converteu, Deus não ama. Não? Não. Deus ama a todos. João 3,16, Jesus estava conversando com Nicodemos, é uma conversa com Nicodemos, João 3. E aí chega no verso 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não o mundo, o cosmos, as pessoas, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém pode não te amar mais, irmão. Alguém pode ter perdido o amor, o carinho por você, pelo que você fez, pelo que você faz. Ele te tirou do teu hall de relacionamentos. O sentimento de amor e consideração por você pode ter colocado fora por algumas pessoas. Mas Deus continua te amando. O amor de Deus é incondicional. Isso não quer dizer, irmãos, que se o amor de Deus é incondicional, não quer dizer que Ele nos aceita do jeito que a gente é. Não, Deus ama todo mundo. Deus é amor. Ele me aceita do jeito que eu sou. Não. Deus, Ele te recebe. Ele recebe as pessoas do jeito que são. Mas pelo poder desse amor, Ele transforma o coração do ser humano. Amém? Quantos estão entendendo? Deus, Ele recebe as pessoas, Ele não aceita as pessoas, Ele recebe e transforma pelo seu amor incondicional. Agora, se há algo que a gente precisa aprender, além de Deus nos amar, é como nós podemos amar a Deus, ou retribuir esse amor para com Deus, para que Ele se agrade de nós. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o ponto. Como você precisa retribuir esse amor? Como nós precisamos retribuir esse amor a Deus? Pela fé. Sem fé é impossível que a gente agrade ao Senhor. O amor incondicional de Deus por mim, o amor incondicional de Deus por você, fala do valor que você tem para Ele. O amor de Deus por mim fala do amor que Ele tem por mim. Agora, a decisão pessoal de agradar a Deus fala do valor ou do amor que Ele tem por mim. Entenderam?
O amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. Agora, do valor que Deus tem para você e para mim, já é diferente. A gente precisa agradá-lo pela fé. Amém? Aqui nós temos, nessa passagem, irmãos, um homem muito nobre. Ele era um soldado romano, um oficial romano, mas ele se encontrava necessitado, mas que se aproximou de Jesus com fé. Mesmo, irmãos, quem tem posição, recursos, poder, não está livre das dores da vida. Todos nós, independente da posição que nós temos nessa terra, um com mais recursos, mais dinheiro, outros mais necessitados, todos nós passamos por situações, por dores na vida, por momentos difíceis na vida. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus, nós carecemos de Deus. A necessidade humana é o ponto de partida para que Deus revele a sua graça. O ser humano, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes totalmente do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar algumas coisas a respeito desse homem, desse centurião romano. Esse centurião era dotado de algumas qualidades. A primeira, ele se preocupava com quem lhe era sujeito. Às vezes é triste nós percebermos as pessoas investidas de poder, né, que nós carecemos, precisamos ou necessitamos, essas pessoas investidas de poder, utilizando dessa autoridade para pisar, para humilhar aqueles mais humildes e menos favorecidos. Eu não sei se você já passou por isso, eu creio que sim, ou já viu alguém do seu convívio passando por isso, pessoas sendo humilhadas, né, vai pedir um favor, a pessoa tem um cargo mais alto, ela pisa, ela humilha, ela fala na frente dos outros, e isso entristece. Às vezes tem pessoas que te ajudam, e depois fala assim, se não fosse eu, hein? Puxa, não sei se alguém já passou por isso. É só eu, né, pastor? Eu já passei por isso. Já ouvi isso. Se não fosse eu te ajudar, rapaz. Situação, rapaz, que coisa. Dá vontade de assim, puxa, quanto que eu te devo, cara? Me fala para mim pagar o teu favor. É horrível. É igual você ganhar um presente e a pessoa falar quanto que custou o presente. Eu já passei por isso. Já. Nos presentearam, e a pessoa veio de fora, né? Rapaz, foi caro. Não dá vontade de receber. Tem pessoas assim? Tem. É horrível, né? Mas esse homem não, ele nos ensina algo totalmente diferente. O centurião romano nos ensina a dar mais atenção a quem lhe serve. Fazendo assim, essa pessoa continuará a lhe servir cada vez mais, por mais tempo ainda. Falei, rapaz, eu fiquei ruim, a pessoa me ajudou. Falei, rapaz, eu sei a situação que você está passando, eu já passei por isso, eu nunca passei, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar. Né? Você é um funcionário, você é empregado, você é alguém numa hierarquia abaixo, mas eu vou te ajudar, conta comigo, cara, o que você precisar. Ele mostrou preocupação, deu atenção ao seu servo buscando ajuda. Ele estava no Império Romano, ele tinha todo o recurso que precisava, mas naquela situação daquele servo, ele não podia fazer nada, ele estava com as mãos atadas. Ele foi procurar ajuda, falou, não está ao meu alcance, mas eu vou procurar ajuda, eu vou te socorrer. Irmãos, ninguém cresce sozinho. Alguém cresce sozinho? A gente sempre precisa de alguém. Aonde nós estamos hoje, ou num trabalho, ou num estudo, alguém insistiu, alguém nos ajudou, alguém auxiliou, alguém deu uma oferta, alguém pagou uma passagem de ônibus para uma oportunidade que você ganhou, que você teve. Nós sempre precisamos de alguém. E nós também podemos ajudar alguém.
A gente não conquista sozinho. A sua vitória depende de pessoas que estão te ajudando. Amém por isso? Esse é o primeiro ponto, ele se preocupava com quem ele era sujeito. O segundo, ele não era orgulhoso de sua posição social. Há pessoas que gostam de mostrar sua posição social acima dos outros. Não é verdade? É o tipo clássico daquela pessoa que fala assim: você sabe com quem você está falando? Alguém já falou isso com você? Ô rapazinho, você sabe com quem você está falando? E dá uma carteirada. Jesus, certa vez, já nos últimos dias da sua vida, alguém quis dar uma carteirada para Jesus. Sério, irmão? Sério. Coloca aí, Vitinho, João 19, verso 10 e 11. O nome desse moço, com muito poder, era Pilatos. Jesus foi levado até Pilatos, então Pilatos o advertiu. Falou para Jesus. Jesus estava na frente de Pilatos. Pilatos, você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Verso 11, Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Vamos juntos. O Senhor, ele não levantou a voz. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Uau! Acho que o homem deve ter calado naquela hora. O Senhor, Jesus falando para uma autoridade. Por quê? Jesus, como homem encarnado, reconhecia a autoridade. Por mais que nós tenhamos, irmãos, alguma autoridade em algum ponto na nossa vida, um gerente, um dono, um professor, qualquer lugar. Saiba que todos nós somos autoridades em alguma área, mas alguém é autoridade em alguma área que nós não somos. E nós precisamos reconhecer isso. Um exemplo? Eu sou pai, tenho 3 filhos. O moço que pegou a marcha nupcial em cima da hora aqui é o meu filho mais velho, no teclado. Eles estão estudando. Se acontecer alguma coisa na escola, eu não posso chegar lá, meter o pé na porta. Está acontecendo isso com o meu filho. Não. Eu sou a autoridade do meu filho. Mas lá na escola, quem é a autoridade é o dono da escola. Por mais que eu esteja indignado com alguma situação que tenha acontecido, eu tenho que chegar lá. O senhor, a senhora, gostaria de saber o que está acontecendo. Eu tenho que ser respeitoso com as pessoas. Existe autoridade lá fora que eu preciso respeitar. Eu vou na casa do pastor Wilson, quem é a autoridade lá? É claro que é a esposa dele. Brincadeira, pastor. Eu vou lá, mesmo que eu seja um amigo do pastor Wilson, muito chegado, chegar lá, ô pastor Wilson, cheguei aí, abrir a geladeira dele, jogar os pés no sofá. Não, ele é a autoridade lá, ele que manda. Amém, irmãos? É muito importante a gente entender isso. Que autoridade Deus tem te dado e você não tem assumido essa autoridade. Ou tem assumido essa autoridade e saber quem é uma autoridade do seu lado. A igreja, o corpo de Cristo, está repleta de autoridades. Você é uma autoridade, não só no mundo físico, não só numa função que você tem, mas no mundo espiritual. Você tem autoridade e essa autoridade é delegada, é outorgada por Deus, para você assumir posições no mundo espiritual. E você precisa se posicionar. Se eu sou uma autoridade em casa, e o meu papel de sacerdote do lar, eu deixar, minha esposa que resolve essas coisas, eu não quero nada. Eu estou me omitindo da minha autoridade. No mundo espiritual também é assim. Se Deus te chama para uma autoridade, para algo que você precisa exercer e fazer, você está recuando, você está
omitindo-se. Não, Jesus, eu não quero isso não. Eu não estou pedindo isso. Não, não quero. Não tem que querer. Jesus sabe que você tem potencial. Se Jesus te chamou, irmão, Ele te conhece. Assume a tua posição no mundo espiritual. Diga, eis-me aqui, Senhor. Estou tremendo de medo, mas vai com medo mesmo, porque o Senhor é comigo. Glória a Deus. Existe uma autoridade no corpo de Cristo. O oficial viu uma semelhança, esse oficial romano viu uma semelhança entre a forma de comandar os seus soldados e de Jesus exercer a sua autoridade sobre as enfermidades. Ele falou, opa, rapaz, eu já ouvi falar desse Jesus aí. Ele tem autoridade, igual eu, sobre as enfermidades. E pelo fato de ambos estarem sujeitos à autoridade, tinham o direito de exercê-la. Esse homem era bem quisto entre os seus. Ele era bem visto, esse oficial romano. Todos gostavam dele. E o centurião nos ensina, através de seu exemplo, a não deixar o seu caráter ser contaminado com a sua posição. Então, o segundo ponto que nós vimos é, ele não era orgulhoso pela sua posição. Deus vai te colocar em posições altas, irmãos. Opa, amém. Amém. Glória a Deus. Ele é quem coloca. Ele é quem dá autoridade. Mas não seja orgulhoso. Não, agora eu sou um diácono na igreja. Agora eu sou um evangelista. Agora eu sou um pastor. Olha com quem que você está falando. Não, irmão. Agora eu sou o gerente da loja. Vai recebendo aí. Agora não. Custei chegar aqui agora é minha vez de mandar. Não, vai tranquilo. Fique em paz. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Terceiro ponto, ele sabia diferenciar. O centurião sabia diferenciar poder e autoridade. Olha o que diz aqui, ó. O poder é a capacidade de realizar algo. Vamos fazer um exemplo prático aqui, eu anotei para compartilhar, para a gente aprender um pouquinho. De poder, um policial tem um colete à prova de balas e uma arma. Esses representam poder. Diga, poder. O que é o poder? Colete e arma. Diga, colete e arma. É um poder ou não é? É a capacidade de agir com eficiência. A autoridade significa o direito legal de agir. Permissão concedida. Legitimidade. O mesmo policial que tem o colete e a arma, que é o poder, ele tem o distintivo. Isso representa a autoridade, o direito legal de usar o poder que possui. Existe o poder e a autoridade, a legitimidade de usar esse poder. O poder é o revestimento espiritual que capacita o crente a agir em nome de Deus, realizar milagres, pregar com unção e vencer as forças do mal. Atos, capítulo 1, verso 8, diz o quê? Mas vocês receberão poder. Olha lá, vamos ler juntos. Mas vocês receberão, ao descer sobre vocês, quem? O Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, essa mensagem não foi somente para aqueles que estavam lá, é para a gente. Vocês receberão poder, por intermédio do Espírito Santo. A autoridade é a delegação divina que nos permite agir em nome de Jesus com legitimidade espiritual. Lucas 10, 19 diz assim: eis que dei a vocês autoridade. Eis que dei a vocês autoridade. Para quê? Para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. O poder é a capacidade, é a força, o poder é a energia, e tem sua origem aonde? Atos 1:8. Espírito
O poder tem a sua origem no Espírito Santo. Com a função de quê? Executar, realizar obras. É a arma. Estão entendendo? Quem não está entendendo, levanta a mão. Poder que você precisa ter nas regiões espirituais vem do Espírito Santo para você realizar as obras. E a autoridade que nós lemos aqui: eis que dei a vocês autoridade. A autoridade é o direito, é a permissão, é a posição, e a posição é a sua origem, está no relacionamento e submissão a Deus, concedendo a função de representar, ordenar, comandar, é o distintivo. Amém? Vamos resumir? Poder. Quem lhe dá poder? Espírito Santo. Diga o Espírito Santo. Quem lhe dá autoridade? É a nossa submissão a Deus. Quem não se submete a Deus não tem autoridade. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Alguém pode falar: sai em nome de Jesus, diabo. Mas ele não se submete a Deus. O versículo diz: primeiro, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, submeta-se a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém por isso? Ele sabia diferenciar poder e autoridade. O centurião tinha autoridade do Império Romano para dar ordens, para manter a ordem. Era um homem de disciplina, autoridade e respeito, escolhido entre os mais experientes. Possuía poder militar, poder político, ele possuía poder econômico, mas reconheceu um poder e uma autoridade maior na pessoa de Jesus. E mesmo sendo autoridade, esse centurião, mesmo sendo uma autoridade, ele reconheceu o que muitos religiosos judeus não reconheceram: o poder que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha. Esse centurião reconheceu. Lucas capítulo 7, a parte B do verso 7, diz assim: porém, o centurião não disse a Jesus diretamente, tá? Ele disse a alguns da sua casa: Jesus está vindo lá, eu não sou digno de receber ele aqui. Aqui, gente, manda um recado para Jesus lá. E ele diz: porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, não há indicação, olha para cá um instantinho, não há indicação nenhuma nesse texto aqui ou no contexto de que esse centurião tinha ouvido alguma mensagem de Jesus, assistido alguma pregação dele no meio do povo judeu. Não há nenhum indício que ele tenha ouvido uma mensagem direta de Jesus. Talvez tenha ouvido de alguns dos seus da sua casa que Jesus operava milagres no meio do povo judeu. E ele reconheceu, ele entendeu que tinha um homem no meio do povo que tinha poder e autoridade. Quarto, ele sabia que Jesus tinha uma autoridade sobrenatural. Um gentio que, na teoria, esse centurião, desconhecia o poder de Deus manifesto em Jesus, mas não tinha qualquer dúvida sobre a capacidade sobrenatural de Jesus realizar milagres. Ele não tinha dúvida nenhuma. Ele até desconhecia alguma coisa sobre Deus, porque ele era um gentio, ele era um romano, ele não era do povo judeu. Ele não ia na sinagoga, ele não acompanhava Jesus, ele não acompanhava as pregações de Jesus no meio do povo, mas ele reconhecia que havia um poder sobrenatural sobre a vida de Jesus. Uma coisa que os fariseus e os mestres da lei viviam tentando era desacreditar e distorcer o poder sobrenatural de Jesus. Esse homem não. Esse homem não. Os mestres da lei,
os que acompanhavam as Escrituras, não acreditavam. Vendo, não acreditava. Esse homem não, o centurião, ele reconheceu. Isso é algo que ainda continua acontecendo, irmãos. Pessoas crentes que desacreditam. Não aqui. Tem algum estado aqui no Brasil, fora do Brasil, algumas cidades, que há pessoas que vêm na igreja, assistem um culto, cantam junto, gostam da banda, ouvem uma mensagem, mas no dia a dia, quando a coisa aperta, eles desacreditam. Eu não creio que Deus possa fazer isso. Eu não sou digno, não sou justo. Eu estou em pecado, eu não acredito. Jesus, ele pode operar outra coisa em outra pessoa, mas na minha vida, na minha casa, eu vou chamar alguém para ver se alguém ora, alguém de fé, para ver se alguém ora, porque há pessoas que desacreditam do poder de Deus, duvidam, e em contrapartida nós temos pessoas que não professam a mesma fé nossa em Cristo Jesus, não o conhecem como nós conhecemos, no entanto eles creem no poder divino, creem na cura, não duvidam de milagres. Isso acontece. O centurião romano nos ensina, através do seu exemplo, a crer no Senhor Jesus e em seus milagres. Será que a gente pode, a partir de hoje, mudar um pouquinho nosso relacionamento com Deus e abrir nosso coração para Ele? Talvez aqui, em algum momento, ou durante a semana: Deus, eu tenho duvidado. O Senhor sabe disso. Às vezes você não fala para ninguém, mas no seu coração, nas suas orações, quando você ora, você diz: ó, Deus, eu estou fraco, eu não acredito mais que isso possa acontecer na minha vida, na minha casa. A gente desacredita, o ser humano desacredita. Então temos aqui um homem que era um gentio, que não era um cristão, mas tinha fé. Sim ou não? Sim. Ah, eu não vou na igreja. Não. Já foi da igreja? Eu fui algumas vezes, mas eu não vou na igreja não. Importante é a gente ter fé, né? Alguém já conversou isso com você? Importante é a gente ter fé. Alguém já disse para você? Já ouviu alguém dizer isso? O importante é ter fé. Alguns dizem. Está certo. A contra-pergunta aqui é o quê? Fé em quem e fé em quê? Não é importante ter fé. Fé em quem? Em que você está colocando a fé? Ou em quem? Esse homem teve fé em Cristo Jesus. A Bíblia está ensinando isso. Não é importante ter fé, não. Mesmo ele não sendo um cristão. Fé em Jesus Cristo. E que tipo de fé nós professamos em Jesus a ponto de não crer em seus milagres? Se nós não cremos que Jesus pode curar, pode operar milagres, que fé nós estamos tendo? Há uma frase de um homem chamado Charles T. Studd, que diz: a fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé em Jesus ri das impossibilidades. É impossível, não tem jeito. A fé em Jesus tem jeito. Glória a Deus. Tem jeito. Tem jeito. Aquele centurião era treinado para matar, para proteger, para lutar até o fim, para enfrentar diversas situações difíceis, mas se esbarrou um dia numa situação que não podia fazer. Ele pediu socorro, ele pediu ajuda. Ajuda que ele foi pedir, ele vai buscar socorro em Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele pediu ajuda para os líderes judeus que pedissem a Jesus que viesse curar os seus servos. Lá em Lucas 7,3, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, falou: opa, já ouvi falar desse homem aí, Jesus, o Cristo.
Jesus, já ouvi. Cara, é ele. Pediu aos líderes judeus e disse assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ele envia amigos também, dizendo que não era digno de receber, que digno de Jesus entrasse na sua casa e nem ir ao seu encontro. Então ele pede ajuda aos líderes judeus, porque os líderes judeus gostavam muito desse centurião romano. Ele não se gabava da sua autoridade. Visto que o texto diz que, olha, Jesus, tem um rapaz aqui, o centurião romano, aqui em Cafarnaum, ele está pedindo tua ajuda. Vai lá, ele merece, porque ele construiu a sinagoga para a gente. Ele é um homem de bem, o cara é gente boa. Jesus disse: eu vou lá. E foram. E quando Jesus estava chegando perto da casa desse centurião, o centurião, talvez esperando algum retorno, viu que Jesus vinha, chamou os seus servos e disse: corre lá, diga a ele que eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. Ele mandou que aqueles servos fossem conversar com Jesus. Jesus é digno de entrar na sua casa, irmãos? Pergunta difícil de novo, ou pegadinha? Jesus é digno de entrar na sua casa? Esse homem disse: eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. Porque era uma situação cultural, irmãos. Ele era um oficial romano. Imagina, ele não chamar alguém que era judeu, entrasse na casa dele. Alguns dos judeus já não gostavam de Jesus, muita boa parte. Ele não queria criar um constrangimento para a pessoa de Jesus na situação. Ele sabia, ele era respeitoso. Falou: olha, eu não sou digno que ele entre aqui. Eu sou um oficial romano. Meu povo é outro, minha crença é outra, mas eu preciso da ajuda dele. Mas eu não quero criar esse constrangimento no meio do povo, dizendo que Jesus, o judeu, entrou na casa de um oficial romano. Por isso que ele disse: eu não sou digno, mas eu quero te dizer nessa manhã, que Jesus quer entrar na sua casa. Eu sei que você está necessitado. Eu sei que às vezes a coisa aperta. O cinto aperta para todos. Situação que às vezes você consegue reverter, mas tem situações que às vezes não dá. E aí, meu amigo, peça para Jesus entrar na sua casa. Peça para Jesus entrar na sua casa. Pode ser a sua casa lá, física. Mas você sabe que você é a casa de Deus, tá? Jesus entra na minha casa. Estou com uma situação aqui que eu não consigo resolver. Peça a Ele nessa manhã. Pela época não era permitido um judeu entrar na casa de um gentio, e como romano estrangeiro, ele não queria que Jesus passasse por algum constrangimento diante das lideranças locais. Ele houve um pedido de intercessão e Jesus foi. A gente está indo para o final. Lucas 7, verso 4, 5, diz assim: estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Ele merece sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. O verso 6 e 8 diz assim: então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele faz. Jesus, ele não se admirou por ser um centurião, amigo do povo. Jesus não se admirou desse homem ter construído uma sinagoga. Jesus se admirou pela fé desse homem. A fé daquele centurião foi tamanha que o envolveu a se preocupar com aquele criado, seu servo. Da mesma forma daquele paralítico,
que os 4 amigos levaram ele no telhado, lembra? Jesus estava numa casa, eles estavam presos, rodeados, a casa estava toda rodeada, e aqueles 4 amigos levaram o paralítico, e destelharam, e baixaram aquele paralítico lá. Ele foi curado. Mas o que o texto diz? O texto bíblico diz? Jesus vendo a fé daquele paralítico. Não. Jesus vendo a fé deles, dos amigos do paralítico. O que eles fizeram? Jesus vendo a fé deles. Aquele paralítico foi alcançado. Nós vamos concluir. Deixa eu chamar o grupo aqui. A conclusão que nós temos, irmãos, dessa fé que surpreende. Existe fé que não surpreende? Ou toda fé surpreende a Deus? Mais uma pergunta. Eu vou aí perguntar para alguém. Não vou não, brincadeira. A fé que surpreende. Existe fé que não surpreende a Deus? Talvez existem pessoas que têm uma fé que não surpreende a Deus. É a fé condicionada. É a fé baseada em emoções e milagres por ser interesseira. Você tem uma fé porque está interessado. Você tem uma fé porque está baseada em emoções. João 4,48, então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. A grande questão nossa, irmãos, é nós continuarmos sendo crente. Um dia desse eu vi um pastor falando. É você continuar sendo crente, não tendo a sua oração respondida. É você orar e parece que o céu está fechado. Você vem na igreja, você não chora, você não se arrepia, você não sente emoções, e você continuar crente, você continuar crendo. A sua fé está intacta, não está baseada em emoções. Nossa, hoje eu senti um arrepio. Eu acho que Jesus colocou um pouco de fé no meu coração. É hoje, é essa semana, agora vai acontecer, e não acontece. Aí você murcha. Isso é uma fé condicionada. Existe a fé da religiosidade, ou uma fé sem coração. Jesus se admirou com a fé do centurião, porque muitos judeus religiosos não criam. A fé que fala de Deus, mas não confia. Não, eu sou crente. Não, eu vou na igreja. Você acredita? Acredito, eu tenho fé em Deus. Irmãos, vamos orar aqui, um pedido de oração. A pessoa está assim. Não adianta não, vai morrer. Essa fé que Deus não se impressiona. Uma fé da religiosidade. A falta de fé. Em Nazaré, onde Jesus cresceu, a familiaridade gerou incredulidade. Onde há incredulidade, o poder de Deus não se manifesta plenamente. Lá em Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Incredulidade é um bloqueio para que Jesus faça alguma coisa na vida da pessoa. Você tem vivido por fé? Respira fundo aí. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Essa manhã, Jesus tem gerado fé no nosso coração, uma porção de fé no nosso coração. Nós vamos viver essa fé, nós vamos colocar essa fé em prática. Como? Para que você está recebendo uma palavra que gera fé no seu íntimo, no seu coração? Para quê? Para muitas coisas. Para você não pecar. Mas você precisa usar essa fé. Como você tem usado essa fé? Como você tem vivido por essa fé? Você tem usado essa fé? A fé que você diz que tem é só para benefício próprio, ou para as pessoas ao seu redor que têm sido talvez alcançadas por ela?
esse centurião teve fé. Ele creu, assim como eu disse no começo. Abraão, a Bíblia não diz que ele operou nenhum milagre. Na verdade, Abraão creu. Creu em quê, irmãos? Abraão tinha 75 anos. E Deus apareceu para ele e falou assim: você vai ser pai, Abraão. Um senhor de idade, 75 anos. E a Sara era uns 10 anos mais nova do que ele, 65. Ela riu, porque ela é estéril. Tinha como, irmãos, esse casal ter filho. Mas Deus falou: vocês vão ser pais. Aí Sara riu. Eu digo: o que ela está rindo? Não ri não. Riu sim, eu vi. Você riu das impossibilidades? Riu. Por isso que o nome do menino quando veio foi Isaac, que significa riso. Eles foram pais no mesmo ano? Não. A gente sabe que aconteceu algumas coisas ali, né? A Sara falou: olha, Deus falou que a gente vai ser pai, mãe, mas eu não posso. Fica com a minha serva aqui. Aí Abraão: deve ser esse jeito aí, né? Deitou com a serva da esposa, teve um filho, nasceu o Ismael. Às vezes a gente quer dar jeito naquilo que Deus colocou no nosso coração. Uma palavra empenhada. Falou: opa, deve ser dessa forma. Eu acho. Bom, quem acha não tem certeza, diz o ditado. Eu acho que é desse jeito. Nasceu Ismael. Aí Deus aparece: não é esse o filho da promessa que eu tenho para vocês. E a Bíblia diz que Abraão foi pai com 100 anos. Desde os 75, a promessa estava lá. 25 anos depois, Abraão com 100 anos e a sua esposa com 90. Foram pais. Deus cumpriu a promessa. Ele creu. Depois que Deus pediu Isaac, também ele creu. Que mesmo que Deus tomasse o seu filho, ele creu. Lá em Hebreus diz que ele creu que Deus era poderoso, que mesmo que seu filho Isaac fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. Fé. O centurião romano teve fé, porque creu. A fé que surpreende a Jesus é quando você começa a crer nas impossibilidades. É quando você começa a crer, olhar para as suas circunstâncias e dizer: cara, não dá, não tem jeito, mas pela palavra do Senhor, basta uma palavra. Jesus disse alguma palavra para aqueles amigos do centurião? Disse. O texto não disse. Ele chamou os amigos: vai lá, fala com Jesus, que ele não é digno de vir na minha casa. Basta uma palavra. Falaram com Jesus. Talvez Jesus tenha dito: pode voltar para casa, eu entendi o recado. E enquanto aqueles homens, amigos do centurião, estavam voltando, encontrou o servo do centurião romano curado, porque ele entendeu a autoridade. Irmãos, a partir do momento que nós entendermos a autoridade de Deus na nossa vida, as coisas vão começar a mudar. A gente não pode duvidar da palavra de Deus. Deus está falando todo culto aqui, toda quarta, todo domingo de manhã, e hoje à noite falará novamente. Não é possível que a gente passe uma semana, 2 semanas inteiras recebendo palavras do Senhor nesse lugar, sem que alguma coisa aconteça na nossa casa. Não é possível que as pessoas que estão no nosso convívio olhem para nós como cristãos e não veem um milagre, não veem nada,
uma fagulha de luz no nosso olhar. Há muitos que saem daqui com uma vida totalmente distorcida lá fora. Pessoas que postam no Instagram, no Facebook, fotos terríveis, bebendo, e vem aqui tomar ceia. Que testemunho que nós temos dado. Muda a nossa vida. Fique de pé, vamos orar. Toda glória a Ele. Jesus vai mudar a nossa vida a partir do momento que nós nos rendemos a Ele, nos sujeitemos à autoridade dEle. Dizer: Senhor, é contigo. Algumas coisas você vai precisar mudar, irmãos. Algumas coisas Jesus vai tirar da sua vida, mas algumas coisas você tem que tirar. Os hábitos, os costumes, porque está sendo ensinado. E nós pedimos a Ti, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, que nós aprendamos, através dessa palavra, a nos submeter à Tua vontade, ao Teu poder, à Tua autoridade, Jesus. O Senhor delega a autoridade a cada um de nós, o poder que vem do Espírito Santo. Nós possamos tomar a nossa posição, Deus, como servos do Senhor, servos do Altíssimo. Em nome de Jesus, alcança cada lar, cada vida, e pedimos: entre na nossa casa, Deus, em nome de Jesus. A quem diga amém. Amém, Jesus.